Graças e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro a voz do Eterno falando ao seu coração nesta manhã. Que o Senhor te conduza no caminho da paz, no caminho do êxito. O Salmo 65, verso 11 diz que o Senhor cerca o ano de bondade. Eu declaro que 2023 é um ano cercado pela bondade de Deus na tua vida. E os caminhos que você trilhará são caminhos aonde destilam a fartura de Cristo Jesus, a abundância da obra consumada, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você é livre do mal, e o Senhor vai à frente. A Bíblia diz que Cristo vai à frente e ele livra você das ciladas do diabo, dos enganos das pessoas cruéis, das pessoas que intentam mal contra você, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te favoreça nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Valéria. Bom dia, Marcelino Edipo. Bom dia, Manuel. Amém. Professor Dilney, Pastor Samuel, Cláudio Milson. Aleluia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje, na sequência dos Salmos, o Salmo 109, glórias a Deus. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Sempre há uma mensagem fresca ao nosso coração, porque o Senhor é bom. Bom dia, Adão Mendes, Edson, Felipe, bom dia, Shalom. Aleluia. Olá, Alex Guilherme. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ao Salmo 109. É um salmo longo, é um salmo de Davi. Eu quero destacar algumas porções desse salmo e me deter num tema sobre o silêncio dos céus. Amém? O silêncio dos céus. Davi começa dizendo: ó Deus do meu louvor, não te cales. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Oh, aleluia. Na versão NTLH diz assim: eu te louvo, ó Deus, não fiques assim em silêncio. Não fiques em silêncio. Amém? Então o salmista aqui está passando por um momento onde as suas respostas não aconteceram. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando as coisas não acontecem, quando esperávamos, então nosso coração tende a adoecer, enfraquecer. A Bíblia diz que o desejo cumprido é árvore de vida. E sabemos que Deus quer nos dar a árvore da vida. A árvore da vida estava no Éden, a árvore da vida está em Apocalipse, e a árvore da vida está no presente, nos nossos dias, e ela aponta para os desejos satisfeitos do nosso coração. Jeremias diz que o Senhor tem pensamentos mais elevados a nosso respeito. O Senhor, ele deseja nos dar o fim que queremos. Então, Deus deseja satisfazer os desejos do nosso coração. Paulo fala que dele é o querer e o efetuar. Amém? Então, Deus sim coloca desejos nos nossos corações. Provérbios diz que muitos são os propósitos do coração do homem, mas o que é de Deus permanece. Então, o desejo permanente é um sinal daquilo que Deus quer para você. Amém? Louvado seja Deus. Mas aqui Davi enfrenta algo que muitos enfrentamos. Todos enfrentamos, na verdade, é o tempo de Deus. É a espera entre a minha petição e o meu milagre. Às vezes acontece rapidamente, mas às vezes não acontece rapidamente. Então, por que é que Deus demora? Nós podemos colocar esse assunto. Por que Deus demora? Por que Deus se cala ou silencia? O silêncio de Deus. Jesus ficou em silêncio diante de Herodes, ficou em silêncio diante de Pilatos. Muitas vezes o Senhor apenas se retirava e não dava satisfação alguma aos seus interlocutores, aqueles que apelavam contra ele. Então o Senhor manteve silêncio também. Isso aponta que Deus, sim, ele silencia muitas vezes
Não que ele não ouça, mas ele espera o momento mais oportuno para responder aquilo que nós pedimos. Amém? E entre a minha petição e o meu milagre está a espera, está o tempo da fé, da maturação. Quando Deus te dá uma visão, você não está pronta para ela. Você não está pronto para possuir, ocupar esse lugar. Deus colocou uma visão dentro de você, ele não muda essa visão. A visão, quando é de Deus, ela suporta as tempestades e permanece sempre firmada no seu coração. Esse é o desejo que não se abate, amém? Isso é prova que é algo de Deus na sua vida. Por isso, nunca perca a visão de Deus, a esperança que deve ser viva no seu coração. Pedro diz que nós somos chamados para a viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. Então Deus quer que a visão, o sonho do Espírito Santo no seu coração permaneçam aquecidos, intensos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bem, Davi, ele narra esse salmo é profético, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre Judas Iscariotes, do verso 2 até o verso 8, diz assim: pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Então, veja Jesus, ele amou a todos, ele serviu a todos, em paga do seu amor, ele foi hostilizado. Aqui fala de Judas Iscariotes, o verso 5 diz: pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio, suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Essa expressão, seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo, é dita pelo apóstolo Pedro quando elegeram Matias no lugar de Judas Iscariotes, em Atos, quando eles estavam aguardando o poder do alto. Então eles lançaram sortes e Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Veja então que esse salmo é um salmo que aponta para Judas Iscariotes no contexto com os discípulos e com Jesus. Jesus lhe deu amor, Jesus serviu a ceia para Judas Iscariotes, ele presenciou milagres, mas era um filho do diabo, segundo o Senhor, escolhido para permitir que Jesus fosse hostilizado por aqueles pecadores. Cristo não é vencido de fora para dentro, de maneira alguma. Ele disse, aí vem o diabo e ele não tem nada em mim. Jesus é maior do que todos. Certa ocasião tentaram precipitar Jesus num despenhadeiro e ele passou entre a multidão. Então ninguém podia deter Jesus do lado de fora, por assim dizer. Assim é com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ninguém pode deter a igreja. A igreja é imparável, a igreja é indestrutível, é o osso do osso de Cristo. O osso na Bíblia significa a vida que é gerada da vida, assim como Eva saiu da vida de Adão, do osso de Adão, assim Eva é um tipo da igreja, a igreja é osso do osso de Cristo, não pode ser destruída, amém? Cristo não teve seus ossos quebrados na cruz, porque o osso aponta para algo indestrutível. Nem o cordeiro da Páscoa podia ter os ossos quebrados, porque o osso é algo indestrutível. E ainda que o osso possa estar sequíssimo, como a visão do vale de ossos secos de Ezequiel, o Senhor há de soprar do seu espírito para trazer vida, para ressuscitar o Deus que vivifica e ressuscita os mortos, diz a Bíblia. Ele chama a existência as coisas que não existem, assim como Ezequiel chamou a existência aquele exército. Aleluia, assim o Senhor faz conosco também. Assim eu declaro sobre a sua vida o espírito da ressurreição, o espírito da vida, que o Senhor chame a existência e você confirme na terra que aquilo que o Senhor tem para você vem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Às vezes você tem que aguardar como o profeta Elias, que orou e pedia para o moço ir olhar se havia algum movimento nos céus, e nada, orou de novo, e nada, orou, e de repente ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
E Elias se levanta e diz, vai avisar Acabe que eu ouço o ruído de abundante chuva. Amém? Mas houve um tempo ali de intercessão, um tempo de espera. Então, há um silêncio para nós, muitas vezes, dos céus, porque nós não ouvimos, além daquilo que pedimos, nós não ouvimos uma resposta, mas Deus é fiel e no tempo certo ele fará o que prometeu. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de confessar a esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel e o que há de vir virá não tardará. Amém? Esse é um grande teste, realmente o teste da espera. E a Bíblia mostra em várias porções, né, sobre essa questão do silêncio do céu. Por que Deus silencia para nós? Por que não obtemos a resposta imediatamente ou as coisas não ocorrem no tempo que esperamos? Porque você vai descobrir um padrão na Bíblia. Sempre que esperamos no Senhor, encontramos um nível maior para o milagre. Amém? Sempre que há espera na Bíblia, há um milagre maior, cuja glória de Deus é demonstrada, o poder é máximo. E nós vemos isso, por exemplo, na ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz em João 11:3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo. Aquele a quem amas, a palavra amas aqui é filéu, não é ágape. O Senhor ágape, a nós, seus filhos, ágape, o amor sacrificial, ele morreu por nós, é o amor de Deus por nós, um amor que não é medido pelos acontecimentos, um amor que não depende do ser amado, um amor que depende da disposição de amar. Deus quis amar e nos amou e ele deu prova deste amor. Amém? Eu há pouco ministrei sobre 4 provas do amor de Deus por nós. A primeira prova é que ele enviou Jesus. Deus nos amou e deu Jesus. A segunda prova é que Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que Deus permitiu que Cristo Jesus morresse na cruz quando nós éramos pecadores. Cristo foi crucificado por nós quando nós éramos pecadores. Então ele morreu na cruz. A terceira prova é que Cristo ressuscitou para confirmar a nossa declaração de justo e nos colocar nele. A quarta prova é que Deus nos deu o seu Espírito. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, nós temos o amor de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, são 4 provas. E aqui, Jesus ama aqui, filéu, é a palavra de amor fraternal, amor entre irmãos, um amor que gosta de estar com. Amém? Você gosta de estar com a sua família, você gosta de estar com alguns irmãos, com uns irmãos. Você ama todos, mas alguns você vai filéu. Amém? Você vai perceber que há uma conexão maior. É um amor de irmandade. Amém? Jesus amava assim Lázaro, a Bíblia diz. Ou seja, Jesus gostava de estar com Lázaro. Por muitas ocasiões, Jesus repousava na casa em Betânia. Jesus parava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Amém? Existem casas que o Senhor gosta de estar. Que essa seja a nossa casa, a sua casa. Amém? Em nome de Jesus, este é o ano onde estamos profetizando, o ano da casa cheia. Que o Senhor esteja constantemente se manifestando na tua casa, entre você e os seus, em toda a provisão, em toda a abundância, porque Cristo é aquele que enche tudo em todos. Onde Ele está, existe plenitude de paz, de alegria e de provisão. Provisão de saúde, provisão emocional, provisão espiritual, porque Ele é tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Amém? Bem, ele está enfermo e Jesus, diz a Bíblia, demorou mais 2 dias para ir. Mais 2 dias para ir e chegou depois de 4 dias. Então, você vê que o Senhor esperou. Por que o Senhor esperou? Por que o Senhor não foi imediatamente ressuscitar a Lázaro se ele sabia? Você sabe que Cristo Jesus não se movia se o Pai não se movia. Ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu não ajo de mim mesmo, mas tudo aquilo que eu ouço do Pai, tudo aquilo que eu vejo no Pai, assim eu faço. Então Cristo é Deus na terra.
É alguém que andava de acordo com o movimento do coração do Pai que está nos céus. Dependência absoluta de Deus pelo Espírito Santo. Então Deus esperou o momento certo. Deus esperou. E para Marta, imagine, para Maria, Deus silenciou. Deus não respondeu. Mandaram chamá-lo. Talvez os servos voltaram e falaram, né, para elas, olha, nós chamamos o Senhor, explicamos que Lázaro está enfermo, o Senhor ama a Lázaro, sabemos disso, eles tinham convicção disso, João narra isso, mas Jesus mesmo assim não respondeu. Mesmo assim, Jesus silenciou. Por quê? Porque havia um milagre maior. Havia uma revelação a ser dada a Maria, a Marta e a nós. Amém? A nós. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles aguardaram as promessas sem verem um cumprimento delas. Eles as saudaram de longe, para que nós fôssemos aperfeiçoados. Significa que há exemplos na Bíblia de espera para que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos. É o sentido da palavra aperfeiçoamento na Bíblia para nós. Bem, que revelação Maria, Marta obtiveram? A revelação, no mínimo essa, né? Outras também. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Amém? Então, eu sou a ressurreição e a vida. Bem, nós sabemos que Jesus é a ressurreição e a vida, onde ele se manifesta, a vida se manifesta. Quando há encontro entre a vida e a morte, a vida prevalece. Havia um cortejo que saía da cidade de Naum, uma viúva que perdeu o seu único filho, e toda a cidade acompanhava, e a Bíblia diz que Jesus vinha com os seus discípulos para a cidade de Naim. E há um encontro entre a vida e a morte. Jesus toca no caixão e a vida vence a morte. Esse é o poder da ressurreição. A ressurreição infere que houve morte, mas a vida prevaleceu. Amém? Então o Senhor que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão aprendeu isso. Ele aprendeu que Deus é o Deus da ressurreição. O Deus que chama aquilo que não existe como se existisse. Se houve morte em algum aspecto da sua vida, ele é o Deus poderoso para ressuscitar. Se houve morte no seu relacionamento, ele é poderoso para ressuscitar. Se houve morte na sua esperança, no seu futuro, ele é poderoso para ressuscitá-lo. Se houve morte em algo físico, Deus é poderoso para ressuscitar. Ele é a ressurreição e a vida. Então você vê que o maior milagre veio de uma espera maior. Sempre. O maior milagre, a posição que o Senhor tem para nós, ela é antecedida por um tempo de espera. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Abraão, assim com os patriarcas, foi assim com Moisés. Moisés achou-se pronto e foi e matou um egípcio com a força e habilidade natural. E aí ele foi banido do Egito, fugiu de lá, 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, como se Deus apagasse a memória de dia a dia na vida de Moisés. Depois o Senhor aparece para ele aos 80 anos. Aos 80 anos, mas Moisés era cheio de força, de vigor aos 80 anos. Não era, não. Ele não se via assim. Ele escreveu o Salmo 90. Ele diz que a disposição física é até os 70. E alguns, com exceção, até os 80. Foi ele que escreveu isso. Então, quando Deus o chamou, ele estava cansado e velho. Ele estava se sentindo velho, já passaram-se 80 anos. Mas aí Deus aparece na impossibilidade dele para o maior momento da sua vida ministerial. Mais 40 anos demonstrando a glória de Deus, trazendo conhecimento da face de Deus, da glória da velha aliança. O rosto de Moisés brilhava, chamado amigo de Deus. Então veja que houve uma espera longa que apagou o
tempo que ele viveu na carne, no Egito. Deus faz assim. Nós não sabemos por quê, mas isto é real. Você não está pronto para a posição que Deus tem para você. Por isso Deus vai lapidar a joia. Amém? Você é como um diamante a ser lapidado. Um diamante é caro porque não existe um diamante igual ao outro. Não existe. E você é como um diamante nas mãos de Deus. O processo, o tratamento do Espírito Santo que nos transforma, todas as joias apontam para a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não entendemos, mas o sábio oleiro está tocando na forma, está tocando em nós, nos moldando em suas mãos de amor para ocuparmos a posição que ele tem para nós. Se não desistirmos, colheremos. Amém? Não abra mão da sua esperança, não abra mão da sua confiança, diz a Bíblia. Bem, você vê no caso de Abraão, ele obteve uma revelação muito maior de Deus por esperar, muito maior. Abraão foi conhecido como pai da fé. Ele é chamado pai da fé, o exemplo do homem da fé justificado pela fé. Quando o cordeiro era apenas um símbolo, ele creu e foi justificado pela fé. Ele alcançou a promessa de ser herdeiro do mundo. Ele não alcançou a promessa de ser herdeiro do mundo quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus, quando ele teve que sair daquela terra e abandonar a sua paternidade. Ele nem abandonou. Na verdade, a Bíblia diz que foi o pai que saiu depois da morte do irmão mais velho e parou lá em Harã, e Deus não falava com ele até que Harã morreu. Aliás, Tera morreu em Harã, e aí Deus voltou a falar com ele. Depois ele teve Ismael, Deus demorou para falar com ele. Abraão teve períodos de grande silêncio na vida. Ele certamente não entendeu completamente, mas Deus que começa e termina, Deus que inicia a obra e a finaliza pela sua graça e pelo seu amor, ele está operando em nós, amém? Ele está operando em nós, e daí está a maior demonstração da nossa fé, o descanso em meio à indefinição. O crer de todo o coração quando eu não entendo com a mente. Por isso o Provérbios diz, não te apoies no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o coração. Quando eu confio, mesmo sem entender. Amém? Esse é um tempo de espera. Você vê Davi, quantas não foram as vezes nos salmos que nós lemos e destacamos nesses aspectos na vida de Davi, as declarações. No Salmo 27, ele diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Senhor, tu és a minha esperança. Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Senhor, não te cales, eu espero em ti. Ele clama com sinceridade, e isso é algo marcante na vida de Davi, deve ser na nossa também, sinceridade diante de Deus. Você não precisa esconder as suas emoções para o seu pai, que já conhece, que já vê, que sabe. Você deve chorar, clamar diante dele com toda liberdade, honestidade do coração. Amém? Mas veja que ele esperou, ele era ungido, ele destruiu o gigante pela unção de Deus, mas teve que fugir como peregrino. Saul o perseguiu por anos a fio, não havia conforto, segurança, morando em desertos. Davi permaneceu firme, mas um dia Deus o colocou no trono. Sempre assim, amém? Veja a espera de Josué e Caleb. Josué e Caleb tiveram que andar 40 anos no deserto. Mas eles estavam no deserto não porque eles duvidaram da promessa, mas porque os outros duvidaram. Então, eles pagaram, entre aspas, um preço de deserto por causa do erro de outros. Não tinha nada a ver com eles. Eles poderiam ter reclamado, murmurado. Não há um registro que eles reclamaram, murmuraram durante os 40 anos de deserto. Eles permaneceram firmes. E um dia, Deus os colocou na posse da herança. Amém? Então, veja que houve um preparo na vida desses rapazes, né? Eram jovens na época. Você vê isso por toda a Escritura. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, bom, deixa eu falar também de Daniel. Lembra de Daniel? Daniel foi um homem excelente. A Bíblia diz que ele é um homem muito amado.
um homem cuja justiça se tornou um exemplo de vida. A Bíblia destaca esse aspecto na vida de Daniel como um homem íntegro, um homem realmente sem qualquer tipo de má reputação em sua vida. Bem, Daniel recebe uma revelação e espera por ela 21 dias. Uma revelação. Ele poderia ter se contentado com o entendimento dela, mas ele quis mais e esperou no Senhor. Havia uma batalha nos céus, até que veio a resposta e ele teve a revelação do século vindouro. Amém? Ele teve a revelação, né, da semana da tribulação, até a 70ª conhecida semana de Daniel, né, nós conhecemos até a semana 69, e a semana da grande tribulação que há de vir, Daniel falou sobre esses dias. Ele profetizou, ele viu os reinos em ascensão e decadência. Aleluia, grande profeta de Deus, mas esperou. Então as coisas não saem prontas, não saem como imaginamos, não é um fast food, mas é uma comida que cavamos, que trazemos, que preparamos, que comemos e absorvemos. Há o tempo de espera. Não te cales, ó Deus, disse Davi. Veja o que está acontecendo. Clame ao Senhor, mas espera, confia nele. E Hebreus capítulo 6, verso 12, para nós encerrarmos, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus pode silenciar esse aspecto da espera. Todavia, ele nunca se esquece e nunca deixa de ouvir a mínima palavra, o mínimo clamor que nós fazemos diante dele. Nós não insistimos para que Deus nos ouça. Não insistimos, não precisamos insistir. Oh, me ouve, por que não me ouves? Essa não é uma expressão correta na nova aliança. Não é. Deus sempre te ouve porque você é justo. Porque a justiça de Cristo Jesus limpou toda a barreira, toda a mancha, perdoou todo o seu pecado, significa que você está numa boa posição diante de Deus, como Cristo Jesus está. E diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve, sempre me ouve. E a Bíblia diz que ele disse isso por causa dos ouvintes, não por causa dele, porque ele sabia que Deus sempre o ouvia. Amém? Bem, e se o pecado, que poderia ser uma barreira, foi lavado pelo sangue de Jesus, a sua consciência purificada nele, no sangue de Jesus, se você crê nisso, não existe barreira. Você não precisa ficar insistindo no sentido de que Deus, tu deves me ouvir, por que não me ouves? Não. Você deve aprender a aguardar, a esperar. A espera confiadamente no Senhor é a chave. Amém? Então diz aqui, olha, do trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Nós provamos o amor quando servimos aos irmãos. Amém? Quem lidera é o vencedor. Aquele que serve o irmão, diz a Bíblia, Deus não é esquecido do seu trabalho. Amém? Você vai ter recompensas. Amém? Recompensas. Há um vencedor que será galardoado. Há pessoas que serão galardoadas na eternidade, cuja coroa terá maior esplendor do que outras coroas. É aqueles que se dispuseram a amar e servir aos irmãos. Eu sei que esse é um grande desafio. Eu sei disso. Muitas vezes é um grande desafio, mas é prova do amor de Deus operando em você para se tornar um vencedor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então Deus está falando, olha, não abandone a esperança. A esperança é o sonho, a visão, é o desejo. Amém? Então você tem que ser diligente, não pare, continue com o mesmo ânimo, a mesma disposição. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. Então você vai precisar de ânimo, o ânimo é coragem. Coragem. A coragem para continuar profetizando, a coragem para continuar fazendo o que deve ser feito, a coragem para não abrir mão da esperança. Para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, paciência,
herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, enquanto ele esperou com paciência, Deus tornou Abraão um homem exemplo da fé. Amém? Exemplo da fé. E a descendência foi gerada. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então, quando você pensa que Deus esqueceu, ele não esqueceu. Creia que há algo maior que vem. Creia que o peso de glória que há de vir é muito superior, incomparável, diz Paulo, aos sofrimentos presentes. Amém? E mantenha a sua confiança. Louve a Deus enquanto espera. Louve a Deus enquanto espera. Louve a Deus enquanto espera. Agradeça porque você é justo. Agradeça as promessas. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome, porque aquele que fez a promessa é fiel. E o que há de vir verá. Amém? No melhor tempo de Deus, para a maior glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre este dia esta graça, este favor do Pai, que os teus milagres cheguem hoje. Em nome de Jesus, segundo a bondade e a graça do Pai, que o Senhor te favoreça, que o Senhor te eleve acima dos demais. Você é a luz deste mundo, o sal desta terra. Você é um destaque nos céus, os olhos do Pai estão sobre você e os anjos têm ordem de guardar você e a sua casa. Que você seja bem-aventurado hoje. E confie no Senhor de todo o coração. Descanse. Amém? Descanse. Você não vai vencer a tempestade tentando controlá-la. Você vai vencê-la descansando em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso, que bom vocês estarem aqui. Amém? Mais um dia, louvado seja Deus, que a palavra renova a nossa esperança e fortifica o nosso coração na fé. Até amanhã, não deixe de compartilhar também com os seus. Amém e amém.